Diz assim, Salmo 73, e o título dessa mensagem é Verdades que sustentam a fé. Versículo 2: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Versículo 12: Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como serão destruídos num instante? São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Amém. Podemos assentar. A nossa fé, ela não é testada nos dias fáceis. A nossa fé, ela é testada exatamente naqueles momentos em que a justiça de Deus parece não ser justa aos nossos olhos, e que nós olhamos e para circunstâncias, para situações em que nós dizemos, ó Senhor, faz justiça, e as coisas não acontecem como a gente gostaria, pelo menos da forma como a gente entende que fossem justas. E assim aconteceu com Asaf. Asaf, ele era um levita, ele era alguém que estava constantemente no templo, adorando ao Senhor. Portanto, era uma pessoa que buscava servir a Deus com alegria, com interesse de coração. Só que ele passava por lutas, passava por dificuldades. E quando ele começou a olhar para a sua vida e olhar para a vida daquelas pessoas que não buscavam a Deus, que não se interessavam por Deus, aqui na linguagem bíblica são chamados ímpios, e ele começou a observar a vida dessas pessoas e viu que essas pessoas estavam muito bem, obrigado. Sadios, corpos fortes, sarados, despensas cheias, contas pagas. E ele lá naquela luta, e ele começou, a Bíblia diz, o texto falou que ele mesmo disse, começou a invejar a vida daqueles ímpios. E ele, nesse momento, ele quase se sentiu tentado a falar alguma coisa de forma irrefletida, mas ele se calou. E ele, ao invés de falar ou tentar argumentar com Deus ou com as pessoas ao seu redor, ele entrou no templo para orar. E foi ali que ele, então, percebeu uma verdade que até então lhe tinha sido desapercebida. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Verdades que Asaf descobriu, entendeu desse seu momento, que sustentaram a sua fé, para ele não naufragar na fé, e que são verdades que também nos ajudam a sustentar a nossa fé nos momentos difíceis, e as quais nós devemos levar para toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. E a primeira verdade que Asaf descobriu nesse texto, a partir do que nós estamos refletindo hoje, está lá no Salmo 73, do versículo 15. Qual é essa verdade, pastor? É que a prudência deve marcar as nossas palavras e os nossos atos, porque temos um testemunho a zelar. Amém? Vamos repetir comigo? A prudência deve marcar os nossos atos e palavras, porque temos um testemunho a zelar. Olha o que foi que ele disse: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, aí já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. A prudência, irmãos, muitas vezes ela guarda o nosso coração.
e ela também preserva o nosso testemunho. A palavra traduzida aqui por trair vem do hebraico. A palavra bagdá, que significa romper uma aliança ou agir com infidelidade. Então Asaf estava dizendo o seguinte: quando ele estava naquele dilema de ver o ímpio prosperando e ver a sua vida, que era justa, sofrendo, ele quase talvez quis praguejar, quis reclamar de Deus, quis murmurar. E se ele tivesse feito aquilo, ele disse: olha, isso não teria sido bom. Por quê? Porque o meu testemunho teria feito mal aos meus irmãos da fé. Não teria contribuído com a vida deles. As minhas dúvidas, as minhas inquietações, ao invés de, se eu tivesse de expô-las, ao invés de ajudar, de edificar, elas era contaminado a fé deles. E por isso, Asaf foi prudente. Ele percebeu que se falasse precipitadamente, ele iria escandalizar os seus irmãos na fé. E por isso, ele decidiu, primeiro, jamais daria um mau testemunho. Isso aqui a gente precisa também trazer para nós. Jamais dê um mau testemunho. Ah, mas eu tenho o direito de fazer. Ah, porque eu sou livre. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas a Bíblia diz que também que nem todas as coisas convêm. Às vezes você pode fazer algo que para você é tranquilo, não é problema de fé, não é problema de você ficar achando que está pecando contra Deus, mas dependendo de onde você faz e da forma como você faz, e na presença de quem você faz, aquilo ali pode ser um mau testemunho. Por quê? Porque tem gente que a Bíblia diz que são fracas na fé, que ainda não estão amadurecidas o suficiente. E aí a sua atitude, por mais que você não veja nenhum erro nisso, mas pode trazer escândalo. E por isso, por amor a este fraco na fé, você deve evitar fazer. Amém? Ele nunca seria motivo de escândalo, mas ele lutaria para nunca ferir os seus irmãos. Isso aí a gente precisa ter como norma, como regra nas nossas vidas. Eu não vou dar mau testemunho, eu não vou ser motivo de escândalo e eu não vou ferir os meus irmãos. A Bíblia Sagrada nos diz, lá no Novo Testamento, que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. Ei, meu querido, você sabia de uma coisa? Quando você se apresenta como cristão, evangélico, você está carregando com você um testemunho da Igreja de Jesus. E se você se nomeia membro de uma congregação, eu sou membro da nova criação, e se você anda fazendo algo que não deveria, você está jogando o nome da Igreja de Cristo na lama. Então você tenha muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você diz, porque pode ser que para você não tenha nada demais, mas que aquilo não está contribuindo para a causa do Evangelho. E nós fomos chamados a edificar e não a destruir. Amém? Lloyd Jones, ele disse o seguinte: se a sua fé vacilar, seja pelo menos cavalheiro. Não fira ninguém com as suas dúvidas. Seja cavalheiro. Você tem dúvidas, você tem dilemas, então procure um aconselhamento, procure esclarecer diante de Deus, da palavra, ou através do estudo bíblico, ou o aconselhamento com pessoas de mais envergadura espiritual, de maior maturidade, mas não fira ninguém com as suas dúvidas. Amém? Certa vez eu estava no seminário, era no 2º ano, e eu fiz um seminário bastante liberal, os professores eram doutores, tinha até PhD, então era um pessoal assim, que não vivia muito no ambiente de igreja, era um seminário que ele não visava formar pastores, mas teólogos. E o professor um dia, no 2º ano, ele falou: eu não queria que Jesus voltasse não. Agora, aí os alunos ainda no 2º ano, todo mundo ainda meio verde. Aí, por que, professor? Porque ele iria interromper minha jornada histórica. A minha vida está muito boa.
estou muito bem com a minha família, com meus filhos, ia me atrapalhar, então eu não queria que ele voltasse. Pais, todo mundo ficou escandalizado, foi na diretoria, tal. E aí no dia, na aula seguinte, a gente disse, pessoal, eu estava só brincando, aquilo ali foi só para ver como é que vocês iriam reagir. Eu sei que aquilo marcou muito, e aí a gente superou, continuou, né? No quarto ano já tinha Deus chamando, já tinha alunos chamando Deus de mãe, mas eu sobrevivi. E estou aqui. Mas nós temos que ter cuidado, queridos, com as nossas palavras. Matthew Henry, ele falou, quando nós julgamos as obras da providência de Deus sem consultar a sua palavra, nós corremos o risco de nos perder em conclusões enganosas. Quando a gente começa a duvidar do amor, da providência de Deus, que Deus não está atento aos detalhes, isso ali pode nos levar a conclusões equivocadas. E aí a gente dá um mau testemunho, a gente começar a agir de forma que não seja coerente com a fé cristã. Amém? Nós temos na Bíblia o exemplo da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela olhou a sua circunstância, porque em um dia ela estava bem, com filhos, com propriedade, com saúde, o marido lá tinindo, tudo beleza, e em pouco tempo perdeu tudo. E essa mulher então entrou em desespero, e quando viu o marido moribundo, doente, deitado nas cinzas, porque o corpo dele, a Bíblia diz que se tornou uma ferida só, então ele não podia nem usar roupa, porque a roupa grudava no corpo. Lembra quando você já teve uma pereba? Lá no interior chamavam de pereba. E aí você, por exemplo, tinha que ir para o colégio, e aí você tinha que usar o quichute ou conga. Aí você calçava a meia e ia para a escola. E quando chegava da escola e ia tirar o sapato, o que é que acontecia? A meia estava grudada exatamente ali. Aí você tirava e era uma dor terrível, só um pedacinho. Imagine Jó com o corpo todo. E a Bíblia diz que ele se deitava em cima de cinza. Porque quando ele se deita, ele se levanta, a cinza vem junto, então não ia dar problema. Mas a mulher de Jó, vendo aquela situação, o que ela disse naquele momento de desespero foi blasfema de Deus e morre. E Jó, no mesmo instante, a repreendeu. E Jó, ele entendeu que as suas circunstâncias não podem ditar a sua fé. A nossa fé é quem dita as nossas circunstâncias. Amém? Então não queira ajustar a sua fé por conta das suas circunstâncias. Porque eu conheço pessoas, inclusive pastores, que entraram por esse caminho e hoje estão totalmente perdidos, pregando coisas totalmente contrárias à palavra, porque ele não conseguiu conciliar as suas circunstâncias com aquilo que ele cria. E para aquilo que ele cria. E para isso o que ele fez, ele mudou a sua fé, mudou o seu discurso. Um pai ou uma mãe que, por exemplo, está passando uma crise financeira e vive murmurando na frente dos seus filhos, o que é que você vai estar dizendo para os seus filhos? Que Deus não é confiável, que Deus não está cuidando bem de você. Então, cuidado, às vezes você está num ambiente familiar e, sem perceber, você está dando um mau testemunho, porque você não está vigiando nas suas palavras e nas suas atitudes. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. É por isso que alguém já disse, nós temos apenas uma boca e temos 2 ouvidos, porque a gente precisa escutar mais do que fala. E alguém já disse também o seguinte, não existe nada que se abre mais por engano do que a boca. Então, cuidado, você tem um testemunho a zelar, você carrega o nome de Cristo, você carrega o nome da igreja que você congrega, e tudo aquilo que você faz está sendo observado. Se uma pessoa que ela não vive com Deus, se ela não professa a fé cristã, ela faz alguma coisa errada, todo mundo diz que ele está apenas sendo coerente com aquilo que ele crê. Agora, se você se diz cristão, se você se diz amar a Deus, e você começa a agir de forma contrária, todo mundo vai dizer, ué, ele não é crente? Ele não é cristão?
Ele não é pastor? Como é que está agindo? Porque você está agindo de forma incoerente com aquilo que você professa. Então tenha cuidado com as suas palavras, com os seus atos, com os seus gestos, porque isso vai falar muito mais do que qualquer outra coisa como testemunho às pessoas que estão de fora. Talvez seja por isso que São Francisco, como ficou conhecido, tenha dito: pregue o evangelho a todo instante. Se necessário, use palavras. Ou seja, que a sua vida seja uma pregação do evangelho. E quando necessário, use palavras. Mas se você não tiver oportunidade de falar ou de testemunhar, que a seu próprio proceder, o seu próprio testemunho já seja uma pregação viva daquilo que você crê e carrega com você. Amém? Lembre-se, você não é uma ilha. As suas palavras influenciam pessoas. Quando você se sentir a falar algo que não deve, lembre-se que como cristão, você tem um testemunho a zelar e que você tem um modelo e um padrão a seguir, Jesus Cristo. Quando daquele impulso de por um momento, uma raiva, uma cortada no trânsito, alguém falou alguma coisa que lhe chateou, pisou no seu pé, mexeu com você, aí a carne quiser falar mais alto e você dizer, epa, aí você diz assim, epa, calma aí, você é cristão. Ei, Espírito Santo, me ajuda a me dar domínio próprio, me ajuda a entender que eu já morri em Cristo Jesus e que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, de acordo com Gálatas 2:20. Amém? Então contenha-se por amor aos mais fracos. Quando você não entender algo, cale-se, confie, porque o silêncio diante de Deus é sabedoria espiritual. Amém? Mas Asaf, ele entendeu algo mais, ele foi além. Ele não ficou apenas se contendo, ele não ficou apenas sendo prudente, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que ele aprendeu algo mais naquele momento. E aí no versículo 17, ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. E a segunda verdade que eu quero que você leve com você nessa manhã é o seguinte: somente da presença de Deus nós enxergamos a realidade com clareza. Amém? Diga aí para a pessoa que está do seu lado assim: permaneça na presença de Deus, para que você enxergue a realidade com clareza. Todo mundo tem uma coisa que a gente chama de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão do cosmos, do mundo, é a forma como você enxerga a vida, como você interpreta os fatos, as circunstâncias e as situações. Nós podemos, por exemplo, ver uma situação e eu entender de um jeito, você entender de outro. Por quê? Porque nós temos filtros e nós filtramos a realidade de acordo com os nossos valores, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós, a nossa história, tudo aquilo que a gente aprendeu na vida, que a gente leu, que estudou, que vivenciou, formou a nossa cosmovisão. E nós passamos olhando a vida através desses óculos nossos, dessa chamada cosmovisão. E nós podemos ter visões da mesma circunstância diferente. E como é que a gente faz, pastor, para poder entender a vida de uma forma mais real? É estando na presença de Deus. Quando o salmista diz, olha, eu estava na dúvida, eu fiquei me comparando com o ímpio, eu fiquei olhando para a vida dele, fiquei invejando, achando que tinha sido inútil eu ter vivido e me preservado do pecado. Quis expressar isso, quase verbalizei, mas me contive. E aí eu tomei uma decisão, entrei no santuário. E quando eu entrei no santuário, eu fui à presença de Deus,
aquilo se revelou para mim, a realidade foi descortinada diante de mim. E eu comecei a entender. E ele disse, olha, eu comecei a olhar para o ímpio e comecei a entender qual seria o fim dele. Aquele que eu estava invejando, aquele que eu estava desejando a vida dele, eu comecei a olhar e dizer, olha, tem um fim ruim. Eu comecei a entender que o fim deles não seria bom. Somente na presença de Deus, queridos, a nossa mente ela é iluminada e o nosso coração encontra paz diante das circunstâncias. Aqui o salmista ele teve uma virada de chave, ele mudou completamente. Ele entendeu que foi um erro da sua vida analisar toda a sua circunstância apenas do ponto de vista humano, apenas do ponto de vista econômico, sociológico, porque ele tinha olhado para aquela circunstância como quem assiste um filme por 10 minutos. Você, em 10 minutos, assistindo um filme, você consegue compreender toda a história do filme? Não. Dia desse, eu falei para minha mulher, vamos assistir um filme? Ela disse, vamos. E nunca dava certo a gente combinar e sentar para ver esse bendito do filme. Aí eu peguei e disse, vou começar a ver aqui. E aí comecei a ver, parei, aí no outro dia, ela disse, e aí aquele filme? Eu disse, vamos. Aí eu comecei e continuei de onde eu tinha parado. Ela disse, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Está no começo? Eu disse, não, já está no meio. É por isso que eu não estou compreendendo? Aí eu disse, então volta para lá para poder a gente começar e eu pegar o fio da meada. Eu não sei se você lembra, mas eu sou do tempo ainda em que a gente ia para o cinema aqui em Fortaleza, não tinha lugar marcado. Lembra quem acompanhou esse tempo? Não tinha lugar marcado, você comprava o ingresso. Quando eu era adolescente, eu fui assistir um filme, A Volta dos Mortos-Vivos. Paz, era uma febre. E era tanta gente nesse cinema Fortaleza, ou era no Fortaleza, que eu entrei, todas as cadeiras lotadas, o pessoal sentado nos corredores, e eu entrei no meio do filme. Aí era comum você assistir o resto do filme, esperava terminar a sessão, começar outro, porque eles não esvaziavam, e a gente começava a assistir de novo, até onde a gente tinha assistido, para tentar compreender o filme como um todo. Hoje, com os streams, você não precisa mais passar por isso. Mas nós não podemos compreender a vida olhando apenas momentos estanques. Você olha a vida de uma pessoa apenas aquele momento ali e diz, a vida dele é maravilhosa. Mas vai ver o antes e vai ver o depois. Então, ele compreendeu, Asaf, ele disse, olha, eu comecei a entender que o fim daquele camarada, que eu tanto invejava a vida dele, não é lá essas coisas. Querido, nós precisamos entrar na presença de Deus para que a nossa mente seja iluminada, para que a nossa mente comece a ter a revelação de Deus. E Asaf entendeu que a prosperidade dos ímpios, ela era ilusória. Por quê, pastor? Porque eles estavam em terrenos escorregadios. Ele percebeu que, como disse Matthew Henry, os pecadores prosperam em terreno escorregadio. A qualquer momento podem cair e perecer. Sabe aquela coisa de você andar em cima de um lago congelado com uma pequena camada de gelo que você, a qualquer momento, aquele gelo pode se romper e você naufragar e cair dentro de um lago congelado e morrer ali? É assim a vida daquele que anda sem Deus. Ele anda em terreno escorregadio. Spurgeon dizia que o caminho do ímpio pode parecer liso, mas é como patinar sobre o gelo fino. A queda é certa. Então, não fique invejando aquelas pessoas que não servem a Deus, olhando apenas para a prosperidade delas. Você tem que olhar qual vai ser o final delas. O que a Bíblia diz a respeito do final dessa pessoa? John Blanchard, ele fala assim, fora do santuário nós vemos confusão, dentro do santuário nós encontramos sentido.
No começo do culto aqui, o Leandro fez a oração inicial. Eu não sei se vocês lembram da oração, porque eu fico ligado e presto atenção a tudo. Ele disse: Senhor, muitas vezes a gente passa vários dias, às vezes até meses sem vir à tua casa. E quando a gente chega aqui, a gente encontra um oásis, a gente encontra um sentido, a gente encontra, a nossa vida entra em um novo patamar. Por quê? Porque a presença de Deus está aqui. Não é por causa de A, B e C que você vai rever, mas é porque a presença de Deus está. E quando a presença de Deus está, a sua vida começa a ser impactada por aquilo que emana, as emanações da presença de Deus sobre nós. Elas nos fazem bem. É por isso que a Raquel pôde testemunhar aqui que ela passou um final de semana recebendo ali e ela se encontra cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque emana da presença de Deus sobre a vida da pessoa. Não é que ela deixou de ter os problemas que ela tinha antes de ir. Provavelmente os problemas que tinha não foram todos resolvidos ali naquele final de semana. Ela continua tendo que lidar com situações, conviver com situações, mas uma coisa é certa: estando na presença de Deus, você recebe um novo impulso, você recebe entendimento, você recebe esclarecimento na sua vida. Amém? Lloyd Jones, ele diz: na presença de Deus somos libertos do pensamento meramente racional e passamos a pensar espiritualmente. Amém? Assistir a um filme, como disse, de 10 minutos, durante 10 minutos, um filme de 3 horas, não consegue explicar a história da nossa vida. Viver sem Deus, eu comparo, sabe o quê? A uma pessoa estar numa floresta escura e densa à noite, em que ela está perdida no meio daquelas árvores enormes e ela não consegue ter discernimento de onde sair, de onde encontrar o caminho para sair daquele matagal. Agora, quando você tem a percepção da presença de Deus, o entendimento, quando você vive na presença de Deus, é como se você fosse alçado daquela circunstância ali e fosse colocado no alto de um monte, acima das árvores, e aí você começasse a contemplar o horizonte e encontrar o caminho durante um dia de sol. Aí você diz: agora eu sei, é naquela direção que eu tenho que ir. Porque antes você estava no escuridão, à noite, e você não conseguia ter noção de onde seguir. Mas amanheceu o dia e você foi elevado ao cume do monte. E aí você consegue perceber que lá naquela direção existe uma cidade, e ali você vai encontrar o caminho de volta para casa. Amém? Assim é a nossa vida. Glória a Deus. Então, talvez você esteja nesse momento de densa escuridão, numa floresta, à noite, e você não consegue perceber o caminho, a saída, onde é que está a solução. Mas, se você já está na presença de Deus, permaneça. Permaneça, porque o Senhor vai te dar direção. O Senhor vai te mostrar, porque persistindo em estar na presença dEle, a sua vida vai experimentar um novo momento. Na presença de Deus, nós encontramos em primeiro lugar descanso, porque Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na presença de Deus nós encontramos paz, porque em Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a mente e os corações de vocês. Na presença de Deus eu encontro cuidado. Eu encontro cuidado, por quê? Porque Pedro diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo isso eu encontro na presença de Deus. Fora da presença de Deus, eu me perco. Fora da presença de Deus, eu fico à mercê do meu próprio entendimento, da minha própria leitura da realidade. E se a minha leitura estiver equivocada?
E se a forma que eu estiver vendo as circunstâncias não forem corretas? Eu vou tomar decisões com base em avaliações equivocadas. E todo mundo que já tem um pouquinho de vivência sabe que quando a gente toma decisões com base em percepções equivocadas, geralmente não termina bem. Então, permaneça na presença de Deus. Ele diz, até que eu entrei no santuário. A clareza espiritual, ela veio da presença de Deus. Ele entendeu que o sucesso sem Deus, ele é passageiro, mas o sofrimento com Deus, ele é temporário e ele é instrutivo. Amém? Então, se você está passando por essa luta, por essa dificuldade, entre no santuário, ore, adore, medite, esteja na presença de Deus, porque é na presença do Senhor que nós vamos entender que as provações, elas são parte do caminho do que Deus tem preparado para a nossa vida, para nos levar a um novo patamar na sua presença, em nome de Jesus. Amém? E por fim, mas vai continuar depois. Asaf, ele foi prudente, ele não verbalizou as suas dúvidas para que ele não pudesse ser pedra de tropeço. Ele foi ao santuário, entrou no templo e na presença de Deus ele conseguiu entender que aqueles a quem ele estava invejando, eles teriam um fim trágico. E a última verdade que eu queria destacar hoje pela manhã, que Asaf conseguiu compreender naquele momento da sua vida, foi que a vida ela é explicada a partir do eterno e não do temporário. Versículo 18. Tu certamente os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na destruição. A NVI fala, os fazes cair em ruína. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho, ou outra versão que diz fantasia, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Deixa eu lhe dizer, o que Asaf descobriu aqui? É que a vida só faz sentido à luz da eternidade. O grande erro das pessoas é viverem em função do aqui e agora, do viver em função do temporário, de viver aquela filosofia, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tem gente que olha para a vida como quem está chupando uma laranja. Você pega aquela laranja, lembra antigamente que aquele cara pegava a laranja, colocava assim num rolinho, e aí rodava assim, ela descascava, e no final ele pegava a faca e fazia um conezinho assim, para você chupar a laranja todinha. E tem gente que chupa aquela laranja assim, como quem fosse a última refeição da vida, e quer extrair todo o suco, todo o sumo daquela laranja. Tem gente que olha para a vida, como ele não tem perspectiva de futuro, como ele não tem a certeza de um amanhã, como ele não tem esperança de uma vida eterna, ele vive o seguinte: eu vou extrair o máximo que eu puder dessa vida aqui agora, porque eu não vou levar nada comigo. E aí apronta tudo e faz todas as coisas que dá na sua cabeça. Por quê? Porque ele entende que a vida está restrita a esse momento que nós estamos passando aqui. E deixa eu lhe dizer, a vida só faz sentido à luz da eternidade. A vida, ela é explicada não a partir daquilo que é temporário, mas a partir daquilo que é eterno. Na presença de Deus, Asaf descobriu que a prosperidade dos ímpios ela é estável. Quando ele fala de lugares escorregadios, a palavra hebraica que indica falsidade, é um local que é falso, você pisando em falso. O ímpio ele está sujeito a uma destruição repentina, porque a palavra ruína quer dizer exatamente isso, uma destruição repentina, algo que vem sem aviso e destrói a vida da pessoa. Nós somos visuais.
Nós, seres humanos, a gente é muito ligado por aquilo que a gente vê, toca, sente, né? Os 5 sentidos, a visão, tato, olfato, visão, audição. A gente é muito, porque é isso que nos liga com o mundo aqui. Mas na Grécia Antiga, filósofo grego, Platão, alguns séculos antes de Cristo, ele reconheceu que existe uma diferença entre o transitório e o eterno. Ele afirmava que o mundo que nós vemos, que nós tocamos, não é o verdadeiro, mas é apenas uma sombra do mundo real. Para ele, o que ele chamava de o mundo real era o mundo das ideias. Ele disse, olha, a realidade não é isso aqui, ó, não é esse microfone, não é o que a gente toca, não é essa roupa. Isso aqui é apenas uma sombra imperfeita. O mundo real é o mundo das ideias. É esse mundo que é verdadeiro, é esse mundo que é eterno. Tanto que ele disse o seguinte, a verdade está no mundo das ideias, não no que nós percebemos pelos sentidos. O que vemos são cópias imperfeitas do que é eterno. Sabe o que é que me admira? É que Asaf, não por meio da filosofia, não por meio do estudo, mas por meio da revelação de Deus, ele descobriu isso muito antes. Só que Asaf não chamou isso de mundo das ideias, ele chamou de um mundo em que Deus está presente na nossa vida. Porque ele disse o seguinte, olha, Senhor, eu entendi que o fim, no final, tudo isso aqui que a gente toca, que a gente sente, que a gente pega, tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. Esse carro que você tanto lambe, esse trabalho que você tanto ama e que se desgasta por ele e já está com 35 anos na empresa que você se dedica, e no dia seguinte, quando você se aposentar, eles colocam um rapaz novinho lá para fazer o mesmo trabalho e a vida continua. Que você vazia daquilo a sua vida. Essa bolsa da Michael Kors, que ninguém pode pegar, que você não pode colocar no piso, porque senão é Michael Kors, tem que ser no mínimo na cadeira. Tudo isso, irmãos, é passageiro. Quem é a irmã aqui que tem a primeira bolsa que você usou na sua vida? Você está com ela ainda hoje? Quem? Nenhuma. E a vida continua, você está aí viva. A bolsa foi. Entende? Então para. Não é propaganda do OLX não, mas desapega. Para de ficar dando valor apenas àquilo que é passageiro. A vida ela só é entendida à luz da eternidade. A Bíblia fala de 2 homens, Abraão e Moisés, que eles olharam para a recompensa eterna, não para aquilo que era um suposto ganho temporário. Abraão, ele deixou a sua terra, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele buscava uma cidade cujo arquiteto é o próprio Deus. Abraão vivia bem, irmãos. Abraão vivia bem, obrigado, na terra que ele estava. E ele deixou tudo isso por conta de uma promessa de Deus. Moisés vivia bem no palácio, seria um provável sucessor de Faraó, mas a Bíblia Sagrada também diz em Hebreus que ele deixou tudo isso, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir das benesses temporárias do Egito. Nós precisamos ser pessoas que aprendem a olhar a vida à luz da eternidade, não daquilo que é temporário. Porque aquilo que é temporário, essa prosperidade que você olha, da flaminha da rede social, e das viagens, das baladas, das festas, dos iates, dos carros, dos hotéis de luxo, isso vai passar. Olhe a sua vida do ponto de vista da eternidade. A Bíblia Sagrada nos fala de um homem insensato, que ele confiou nos seus bens.
E ele olhou, teve uma safra recorde, construiu celeiros, olhou para os seus bens e disse: agora, minha alma, descansa, regala-te, porque tu tens agora provisão para muitos anos. E a Bíblia diz que naquela mesma noite ele ouviu a voz: hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? O que é que vai adiantar? Tu vais levar para a eternidade esses teus celeiros? Não vai. Se eu fosse comparar a vida de um ímpio, eu compararia a vida de um ímpio com um castelo de areia. Ele é bonito por um instante, mas ele é frágil. Na primeira onda, ele desfaz. Você constrói aquele castelo, mas quando vem a primeira onda, ele não se sustenta. A prosperidade sem Deus, ela impressiona, mas ela não resiste ao tempo e muito menos ao juízo de Deus. Pastor, então o que é que eu faço? Primeiro, não tenha inveja do que é temporário. A glória dos ímpios, ela é curta. Julgue as suas ambições à luz da eternidade. O que é que eu estou querendo tanto? Isso tudo que eu quero hoje, que eu desejo, que eu almejo tanto, isso aqui vai fazer diferença na eternidade? Eu ter ou não ter? Eu alcançar ou não alcançar isso? Invista no que é eterno. O que é eterno? Relacionamento com Deus, fé, amor, santidade. Sabe por quê? Porque é isso que você vai levar para a eternidade. Sabe o que eu particularmente acredito? Que galardão no céu, só estar no céu é um galardão. É ou não é? Sim. Vida eterna com Deus. Mas no céu nós vamos ter, que a Bíblia chama de galardão. E eu entendo esse galardão como sendo mais proximidade. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais em comunhão, mais intimidade eu tenho com Ele. E isso vai se refletir na eternidade. Então, invista a sua vida naquilo que é eterno. E por fim, confie na justiça divina. O mal pode prosperar por um tempo, mas o seu fim é certo. Deus vai levantar um reino de justiça e de paz. Ele diz no versículo 20, assim o Senhor despertará e desprezará a imagem dos ímpios. Ei, querido, isso aí, esse glamour, essa glória, tudo isso aí não resistirá ao juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, quando vier, ele vai ser aplicado e nada disso vai ter valido a pena. Invista a sua vida naquilo que é eterno. Vamos ficar de pé na presença de Deus.